Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Liaison. Se tem uma coisa que é muito complicado, que as pessoas perguntam bastante, é quando nós devemos fazer a liaison, quando nós não devemos fazer a liaison. E de fato é uma coisa complicada, porque é, algumas são obrigatórias, outras são facultativas, outras são proibidas. E para evitar problemas, eu vou seguir hoje o livro La Phonétique, Audition, Correction, Prononciation. Esse livro é muito legal, ele trabalha bem essa questão aí de quando pronunciar, a questão da fonética e fonologia, que eu acho que é algo importante para quem quer pronunciar bem, para quem quer falar dentro daquela norma considerada padrão, né? Lembrando que existe muita variação linguística, cada região vai ter um jeito às vezes diferente de pronunciar determinada palavra, determinada estrutura, então fiquem atentos. Sempre digo, observem como é feito na região na qual vocês estão morando, no grupo do qual vocês fazem parte. Isso é essencial. Mas pegando as regras globais, vamos dar uma olhada hoje na liaison. Eu separei aqui a página do livro e aqui tem um resuminho das liaisons. Vamos começar então com as obrigatórias, ou seja, aquelas que você é obrigado a fazer. O livro começa, lembrando que eu fiz no meu Instagram um resuminho e coloquei lá da liaison obrigatoire, liaison interdite. Então é só ir lá no meu Instagram, eu.professor, sempre que tiver dúvida e vai lá consultar, você vai ter acesso a essa imagem. Mas hoje vamos dar uma analisada. Então, liaison obrigatoire. A primeira coisa que ele nos diz é que quando tem um determinante mais um substantivo ou adjetivo. Aí você me pergunta, mas o que é um determinante? Determinante, eu já falei sobre isso também. No final eu coloco o cartão para esse vídeo, quando eu falo de partitif. Determinante é aquilo que determina a forma daquela coisa dentro do mundo. Por exemplo, quando eu digo a casa, eu sei que é uma casa específica. Uma casa, quando eu digo uma casa, é uma casa no meio de muitas, pode ser essa casa a que eu estou apontando, minha casa, um possessivo. Então, determinantes são essas estruturas que vêm diante de palavra, quando eu estou falando de substantivo, é importante frisar isso. Então, pode ser um artigo, um possessivo, um demonstrativo, dentre outras possibilidades. Isso é um determinante. Então, quando você tem um determinante e um substantivo ou adjetivo, você é obrigado a fazer a liaison. Aqui está o exemplo. Les enfants. Vai ser um som de Z, S entre vogal, assim como o português tem som de Z. Depois ele fala quando tem um pronome e um verbo. Pronome sujeito, por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome mais verbo. Por exemplo, está aqui, ó, vous êtes, on a. Assim, quando eu faço a inversão, o verbo mais o pronome. Ont-il, ont-il. Nesses casos, sou obrigado a fazer a liaison. Então, pronome mais verbo, ou quando eu inverto, verbo mais pronome. Vamos continuar? Preposição mais determinante é obrigatório fazer aqui a liaison. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ela é obrigatória quando nós falamos dessas preposições aqui. Un, dans, sous, chez, sans. Aqui eu tenho que fazer a liaison. Dans un an, chez elle. Então, com essas preposições é obrigatório. Que já vi mais à frente que com as outras preposições é facultativo. Prosseguindo. Legal. Advérbios monossilábicos, ou seja, que só tem uma sílaba, como très, que é o exemplo aqui que ele está dando. Mas adjetivo, olha só, très utile. Então, quando eu tenho um advérbio monossilábico, eu faço também essa liaison quando ele precede um adjetivo. Legal. Conjunção. Isso aqui é importante, porque conjunção, cuidado, conjunção é diferente de palavra interrogativa. A gente vai ver mais à frente que palavras interrogativas eu não faço a liaison. É só quando é conjunção. Ou seja, quando não é uma pergunta, falando bem, de uma maneira bem genérica. Por exemplo, quand il pleut. Aqui eu tenho que fazer a conjunção. Quand il pleut.
quand il pleut. Quand il pleut. E cuidado, porque essa junção não é um D, tá? O som aqui vai ser de T. Quand il pleut. Quand il pleut. Então, com conjunções, ele dá aqui na expressão quand est-ce que. Quand est-ce que também eu faço a liaison. Existem algumas expressões que são fixas. Eu simplesmente faço a liaison porque sim, digamos assim. Por exemplo, comment allez-vous? Eu acabei de falar que palavras interrogativas eu não faço a liaison. Pois é, mas nessa eu faço por uma questão de hábito, costume. Eu vou dizer comment allez-vous? Comment allez-vous? Então nessa aqui eu faço tout à coup, tout à coup, de temps en temps, de temps en temps. Então, esses casos são casos onde a liaison ela é obrigatória. Eu não posso não fazê-la. Entendeu? Beleza? Então, esse aqui é obrigatório. Você pode ver que tem um caso de que elas são facultativas. Como elas são facultativas, eu vou deixar pro final. Eu vou ver agora as que são proibidas. Porque, né? O que você tem que saber mais é as que são obrigatórias e as que são proibidas. Então, quando eu tenho um substantivo e um adjetivo, ou um verbo. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um substantivo, savant, e um adjetivo, inglês, né? Nacionalidade dele, ele é inglês. Então, un savant anglais. Eu não vou fazer un savant anglais, não está certo, não pode. Aqui, ó, um substantivo e um verbo. Sa maison est là. Eu não posso fazer sa maison n'est là. Não, não pode. Quando a gente tem ali um substantivo mais verbo, eu não faço liaison. Beleza? Ou substantivo mais adjetivo. Vamos passar. Inversão do pronome. Ah, então quando eu coloco o pronome, eu inverto o pronome, eu não faço a liaison. Lembrando que é a liaison com o que vem depois, não com o que vem antes, né? A gente acabou de ver aqui, ó, que na inversão eu faço verbo mais pronome. Ont-il. Verbo mais pronome. Mas aqui não. Pois é, a inversão do pronome em questão. Ah, mas eu posso inverter o pronome fora de questão? Pode. Você pode inverter o pronome para deixar a língua, digamos, mais rebuscada. É possível. Então, tem aqui um exemplo. Ó. Qu'a-t-on envoyé? Qu'a-t-on envoyé? Eu não faço a junção aqui. Ó. Não faz. Não pode. Aqui agora é um clássico. O E. Esse E, a gente quer muito juntar ele. Esse é um clássico de erro. O E de soma, de adição em francês, não junta, não faz liaison. Por exemplo, Louis et elle. Louis et elle. Eu não faço Louis et elle. Não, não pode. Isso é proibido. Legal. Como eu já tinha falado, ó, palavras interrogativas não fazem liaison. Quand, comment, combien, exceção comment allez-vous. Ali eu faço liaison. Ok, então quando eu tenho aqui quand est-il parti, nesses casos eu não posso fazer a liaison. E agora, e quando é facultativo? Facultativo você pode fazer ou não, então é mais tranquilo, você não precisa se preocupar tanto. Por exemplo, quando tem um substantivo plural mais adjetivo. Aí eu posso fazer ou não. Eu posso falar les enfants innocents, ou só les enfants innocents. Não sou obrigado a fazer a liaison. Verbo mais verbo ou preposição. Pois é, verbo mais verbo, muito comum quando eu vou dizer coisas no futuro próximo. Eu vou comer, eu vou fazer. Aqui tem outro exemplo de um passé composé. Je suis allé. Mas eu não sou obrigado a fazer essa liaison. Eu posso falar je suis allé. E aí a gente faz ou não, é facultativo. Legal? Vamos continuar. Je vais essayer ou je vais essayer. Je vais à Paris. Je vais à Paris ou je vais à Paris. Então, nesses casos, é facultativo. Não, você pode fazer ou não, tá bom? E, finalmente, a gente tem aqui preposição mais determinante ou advérbio mais adjetivo. Advérbios polissilábicos, eu acho que é assim em português. Nesse caso, é facultativo. Ele está dando aqui, ó, pendant un, que eu posso fazer a liaison pendant un an, ou não. Toujours
utile. Eu posso fazer toujours utile. Belezinha? Então, esses são os casos no qual a liaison ela é facultativa, obrigatória e proibida. O resumo disso está lá no meu Instagram profissional, eu.professor. Lá eu vou colocando, quando eu posso, dicas de francês, é porque gerenciar canal, trabalho, Instagram e ter vida pessoal, enfim, é um pouco tenso, mas sempre tem lá alguma coisinha legal. É isso, pessoal. Merci bien et à la prochaine.